Sou errada por cancelar meu casamento? Tenho 29 anos e estou com meu parceiro há 12 anos. Desde que estamos juntos, sua mãe deixou claro que não gosta de mim. Nunca entendi o motivo, mas acho que é por ciúmes, pois antes de mim, ele era o filhinho da mamãe. Meu parceiro me pediu em casamento quando descobrimos que eu estava grávida de 3 meses, e eu disse sim. Fiquei muito animada e rapidamente comecei os preparativos, contratei um organizador de casamentos e a partir daí tudo deu errado. Minha sogra contou a todos que eu era uma mulher ruim por não cuidar do meu próprio casamento e que estava prendendo seu filho com uma gravidez, que eu era preguiçosa. Nós dois pagamos pelo casamento, pois como estamos juntos há tanto tempo, temos uma conta poupança conjunta e conseguimos economizar muito. Sempre dissemos que, se nos separássemos, dividiríamos a conta pela metade, agora que íamos nos casar e ter um bebê, a usamos para o planejamento. Mas minha sogra diz que a tradição é que o pai da noiva pague pelo casamento, e como eu não tenho pai, eu deveria arcar com as despesas. Meu noivo disse a ela que isso era bobagem e para ela ficar fora das nossas finanças, e que ele não estava pedindo dinheiro a ela. Mesmo meu noivo ameaçando não convidá-la para o casamento, minha sogra continuou fazendo comentários assim. Tudo desmoronou quando eu experimentei algumas coisas do banquete e percebi que tinham nozes e outras coisas para as quais sou alérgica. Eu havia informado minhas alergias ao coordenador. Acabei no pronto-socorro, felizmente nada aconteceu com meu bebê, embora ele estivesse em perigo. Foi quando meu noivo pediu uma explicação ao organizador. Descobriu-se que eu e ele nos comunicamos por e-mail e ele nunca recebeu minha lista do que éramos alérgicos, ou seja, a lista do meu marido chegou, mas a minha dizia, sem alergias. Meu marido tem os e-mails registrados no computador de sua mãe, já que era nosso antigo computador. Meu parceiro não pensou 2 vezes e imediatamente a acusou, e também disse a ela que não queria mais contato com ela. Por minha parte, comecei a repensar toda a minha situação. Ele já se retratou e trouxe sua mãe de volta para nossas vidas, então não posso confiar na palavra dele. E realmente não planejo arriscar novamente, e menos ainda com meu bebê, ela não se importava que pudesse perder seu neto. Amo ele, de todo o meu coração, mas agora tenho mais amor pelo meu filho e também medo de sua mãe. Aos poucos fui cancelando coisas, e quando chegou a hora de devolver certos depósitos, coloquei-os na conta poupança. Meu parceiro não percebeu isso até ir ao local onde tínhamos encomendado o bolo para verificar os ingredientes e descobrir sobre meu cancelamento. Após me perguntar por telefone por que cancelei, pedi para nos encontrarmos. Eu disse a ele que não me sentia mais segura em me casar, que o amava, mas não me sentia segura de que nós dois, eu e meu bebê, ficaríamos perto de sua família, que não me casaria com ele, mas que ele faria parte da vida do nosso bebê. Ele disse que estava disposto a se afastar de todos por nós, mas não posso acreditar nele, ele já havia dito isso antes e alguns meses depois estávamos na mesma situação. Mantive firme minha decisão e entreguei o anel, também mostrei tudo o que pude devolver à conta conjunta, disse a ele que o que não reembolsassem eu apenas deduziria da minha parte e que já havia dividido nosso dinheiro e retirado minha parte. Já se passou uma semana e estou devastada, ele também está, nossos amigos em comum me disseram, alguns dizem que fiz bem e outros que fui mesquinha. Eu só cuido da saúde e do bem-estar do meu bebê e de mim mesma. Sua mãe começou a espalhar o boato de que foi meu ex que terminou comigo quando descobriu que meu filho não era dele e recebi comentários me chamando de mulher de vida fácil e acompanhante. A atualização. Já se passaram quase 2 meses desde que minha sogra tentou prejudicar-me enquanto eu estava grávida do filho dela, e algumas coisas aconteceram e minha sogra continuou a espalhar rumores de que eu havia traído o filho dela e que meu bebê não era neto dela. Então, cansada, pedi ao meu ex para vir a público e dizer que tudo o que sua mãe falou era mentira, mas ele não fez isso. Pelo contrário, ele me disse, vamos fazer um teste de DNA para que minha mãe fique quieta. Eu disse a ele que não iria agradá-la e que, se ele não fosse defender a mim e ao seu filho, seria melhor ele nem pensar em ser o pai do meu bebê, nem isso fez reagir. Então eu o bloqueei e decidi consultar um advogado sobre a questão da guarda e dos direitos parentais. Após essa discussão, tive alguns dias realmente tranquilos, as acusações simplesmente pararam e muitos se desculparam. Por um momento acreditei que meu ex tinha voltado a si e me defendido. Mas a paz terminou rapidamente. Na semana passada minha sogra entrou no meu apartamento, onde ela morava com o filho antes de nos separarmos. À força, eu não sei como e nem há quanto tempo, mas ela tinha uma chave, e ela pegou os ultrassons do meu bebê e todos os meus registros médicos da minha casa. Por sorte, eu a peguei quando ela estava fugindo do meu apartamento, eu a confrontei, ela tentou justificar suas ações e dizer que os ultrassons também pertenciam ao filho dela. Quando eu pedi que ela me devolvesse o que havia levado da minha casa, ela começou a gritar comigo, em que eu estava afastando o neto dela. Eu a lembrei de que ela havia tentado prejudicar o neto e o havia rejeitado.
Foi aí que o ataque se tornou físico. Por sorte, meus vizinhos saíram quando ouviram os gritos e me defenderam. Também um deles decidiu chamar a polícia. Finalmente, eles a levaram por agressão e invasão. Eu também a denunciei por tentativa de prejudicar. Quando aprenderam, descobriram que ela também havia roubado meu passaporte e dinheiro, e ela justificou tudo porque temia que eu fugisse do país com o neto dela. Após esse escândalo, meu ex veio ao meu apartamento reclamar de mim por ter denunciado sua mãe. Ele também tentou me agredir, mas naquele momento a irmã dele e o cunhado estavam lá e me defenderam e chamaram a polícia. Antes, ele tinha reações violentas, mas nunca havia tentado me agredir. Devo dizer que minha cunhada sempre foi e é muito gentil comigo. Foi ela quem sempre me defendeu, quem colocou limites para sua mãe, e foi ela quem falou com cada pessoa que me insultou e contou a eles o que minha sogra fez comigo. Com tudo o que aconteceu, não me senti mais segura no meu apartamento, então tomei a decisão de retornar ao meu país natal, antes do meu bebê nascer. Então, enquanto eu junto todas as coisas necessárias e recebo alta do meu médico, fico na casa da minha cunhada e do parceiro dela. Quanto à questão legal, devo dizer que estou considerando não continuar com a denúncia, dado que isso leva tempo e já estou quase com 6 meses de gravidez, então minhas possibilidades de sair antes do nascimento da minha filha estão sendo limitadas. Cliente exige meu número de celular pessoal e me culpa por ele perder o emprego. Trabalho como ajustador de sinistros de acidentes de carro. Um cliente entrou com um sinistro após o horário comercial, e eu entrei em contato com ele logo cedo pela manhã. Não tenho informações sobre o veículo além do que ele relatou, e eu informei que existe a possibilidade de ser perda total. Ele imediatamente reage exaltado e me diz que não quer que seu carro seja uma perda total, e não quer que eu o mova para outro local para uma inspeção presencial. Começo a discutir uma alternativa com ele quando ele começa a me xingar e a me insultar, me interrompendo constantemente dizendo para eu simplesmente pagar o sinistro. Se fosse um trabalho tão fácil, eu ganharia menos, e meu trabalho seria muito mais fácil. Explico que, conforme seu contrato de seguro, precisamos inspecionar o veículo antes de eu poder fazer um pagamento pelo seu sinistro, e precisamos ver se vai ser uma perda total ou reparável. Ele continua sendo desagradável, então informo que vou desligar a chamada e tentar falar com ele novamente quando ele estiver mais calmo. Desligo e vou para uma reunião, e ele continua ligando para a nossa linha de atendimento ao cliente repetidamente. Ele importunou um total de 4 mulheres e se recusou a encerrar a chamada até que eu aceitasse sua ligação. Expliquei que estava em uma reunião e não estaria disponível por pelo menos mais 30 minutos. Ele continuou na linha com elas por mais alguns minutos antes de desligar e ligar novamente para o atendimento ao cliente. Finalmente tenho a chance de retornar a ligação, e explico que podemos tentar trabalhar com a oficina dele para que enviem fotos, para que possamos fazer uma verificação preliminar para pelo menos ver se o carro é uma perda total ou não. Ele me diz que me enviou fotos da noite anterior. Explico que não havia anexos nos e-mails que ele me enviou, e que precisamos de fotos muito específicas para ter a avaliação mais precisa. Ele prossegue dizendo que é meu trabalho ligar para a oficina e solicitá-las, que foi o que eu disse a ele no início da chamada. Em seguida, ele exige meu número de celular. Explico que não tenho um celular corporativo. Ele afirma que quer meu celular para poder me alcançar durante o fim de semana. Informo que não vou fornecer essa informação a ele. Ele insiste algumas vezes antes de dizer que queria falar com minha supervisora. Informo que ela já está ciente da situação e entrará em contato com ele quando puder. Não posso dar as informações de contato dela. Ele me diz que preciso fazer ela ligar para ele imediatamente. Lembro de que ela é minha supervisora, e eu não posso ditar a agenda dela. Ele tenta me manter na linha até que suas exigências sejam atendidas. Informo que vou desligar a chamada se não houver mais nada a discutir, e ele encerra a ligação. Ligo para a oficina, e eles também me tratam mal, dizendo que estou impedindo um bom homem de trabalhar e que não deveria estar desperdiçando o tempo dele assim. Pergunto se eles podem enviar as fotos por e-mail apenas para que eu possa resolver, e eles dizem que enviarão. Tem um sobrenome em comum, então fiz questão de soletrá-lo várias vezes, já que faz parte do meu endereço de e-mail. 2 horas antes de sair do trabalho, ainda não recebi as fotos. Envio uma mensagem para o cliente informando-o, e ele me disse que ligaria para eles. 5 minutos antes de eu sair, ligo para a oficina novamente e não obtenho resposta nem opção de deixar mensagem. Envio uma mensagem para o cliente informando que as fotos ainda não foram recebidas e que não poderemos prosseguir com o sinistro dele até segunda-feira. Ele começa a me culpar por trabalhar em um fuso horário diferente, dizendo que não é justo que eu trabalhe 3 horas à frente dele. Explico que não trabalho 3 horas à frente, estou apenas 1 hora à frente, e a oficina teve o dia todo para me enviar as fotos necessárias. Agora ele diz que,
Como não tem um carro reserva, não comprou a cobertura, vai ser demitido na segunda-feira, e é tudo culpa minha. Ofereço para ajudá-lo com um aluguel com desconto, e ele me diz que não tem uma locadora de veículos na área dele, mas ainda assim é minha culpa por ele perder o emprego. Nossa Senhora! Lamento muito ouvir isso. Quer dizer que seu empregador é tão insensível a ponto de demiti-lo por faltar um dia de trabalho inesperadamente quando é sua primeira ocorrência em infração com eles? Talvez você devesse entrar em contato com o departamento de trabalho do seu estado. Ele me diz que eu deveria apenas pagar o sinistro, e que estou atrasando seu sinistro sem motivo para tornar a vida dele difícil. Fico imaginando o que ele pensa que acontece com ajustadores que não seguem a devida diligência em um sinistro e simplesmente pagam. Certamente não recebemos biscoitos. De fato, enfrentamos demissão com nosso empregador, multas no estado onde o sinistro foi tratado, e possível tempo de prisão. Ah, sim, e nosso empregador pode nos processar pelo dinheiro que pagamos ao cliente sem autorização, e se o cliente conscientemente descontar o cheque sabendo que seu sinistro não deveria ter sido pago, eles são denunciados ao governo federal por fraude de seguro e processados pela companhia de seguros pelo reembolso do sinistro. Acho que verei o que ele tem a dizer na segunda-feira. Minha supervisora tem lido minhas anotações e acompanhado o sinistro, e ela terá uma conversa muito interessante com ele. Especialmente quando todas as ligações exibindo seu mau comportamento foram gravadas. Atualização e não está acontecendo muita coisa, o que é inesperado. Está tudo em silêncio por parte do cliente, e não confio nisso. Estou esperando uma explosão completa. Minha supervisora ligou para ele e deixou uma mensagem ontem, mas ele também não retornou a ligação dela. Ela me informou que tem um incentivo dela para colocá-lo apenas em comunicação escrita, e não preciso mais atender suas ligações. Ela também disse que se ele me ameaçar, o que não tenho certeza se acontecerá ou não, ela envolverá nossa equipe de segurança, e eu posso prestar queixa contra ele na polícia local, já que estas são chamadas gravadas. Liguei para a oficina hoje e falei com o proprietário. Expliquei como o representante com quem falei na sexta-feira agiu de forma muito pouco profissional, e ele me informou que o cliente aparentemente estava ligando sem parar para ela na sexta-feira e também a importunando, porque ela achou que era uma boa ideia dar o número do celular dela a ele quando ele exigiu. O proprietário é um velho amigo do cliente, vocês acertaram, mas ele forneceu essas informações muito livremente e disse que depois deste reparo, eles não serão mais amigos, e ele vai colocá-lo na lista negra, pois a representante com quem falei é sua sobrinha. Recebi as fotos, e havia várias muito detalhadas. É um dano bastante leve, e está claro que ele bateu em algo na estrada. Não posso dar detalhes, mas era um objeto metálico que estava na estrada e ficou preso no chassi. Eles tiveram que puxar com muita força para desprendê-lo, e a oficina me enviou uma foto do objeto muito deformado também. Detetives do Reddit também acertaram que ele tem um item personalizado enorme que não estava na apólice. É uma capa de caçamba para sua caminhonete, mas não houve dano, e mesmo que houvesse, não cobriríamos se ele não tivesse uma cobertura para equipamentos personalizados. Passei isso para a SIU, a Unidade de Investigações Especiais, e embora concordassem que o cliente estava agindo de maneira suspeita, eles não têm informações suficientes para iniciar uma investigação, e disseram que, como é um acidente envolvendo um único carro, ainda seríamos obrigados a cobrir seus reparos mesmo que ele estivesse mentindo. Existem vários estados onde podemos negar um sinistro se o cliente mentir sobre como o acidente aconteceu, mas infelizmente, este não é um desses estados. Enviei uma mensagem para o cliente informando que recebia as fotos e que estava em contato com a oficina, mas ele não respondeu, e está tudo em silêncio. Ou ele está realmente envergonhado por suas ações, como deveria estar, ou ele é uma bomba relógio prestes a explodir perto do final da semana, quando estou mais ocupada, apenas para me dizer em detalhes como fiz ele perder o emprego. Veremos. Provavelmente esta será a última atualização, mas se acontecer mais alguma coisa, com certeza vou informar a todos. Realmente agradeço o apoio e o espanto coletivo de todos, pois confirma que não estou sendo louca ou sensível. Para o comentarista que me disse que é meu trabalho lidar com esse tipo de coisa e que fui treinada para isso, nunca fui treinada para esse nível de loucura, e desafio você a encontrar alguém, a não ser um funcionário de um hospital psiquiátrico, treinado para isso, e 2, é meu trabalho consertar carros, não lidar com assédio e mau comportamento. Que isso sirva de lembrete a todos para serem gentis com os outros, especialmente com as vozes desencarnadas no seu telefone que prestam um serviço a você. A atualização. Como eu esperava, a tranquilidade não durou muito, e o cliente era realmente uma bomba relógio. A oficina me passou as informações que eu precisava para completar um orçamento para os reparos, e o proprietário explicou que ele acha que provavelmente encontrará danos adicionais, sobre os quais ele me contatará assim que souber.
Ele novamente pediu desculpas pelo comportamento da sua sobrinha quando eu liguei para a oficina pela primeira vez e afirmou que não é mais amigo do cliente. A unidade de investigação de seguros analisou a reclamação e afirmou que não havia provas suficientes de fraude, então nada feito. Eu mandei uma mensagem para o cliente para saber se ele queria que eu emitisse o pagamento para ele ou diretamente para a oficina. Ele imediatamente exigiu que eu o ligasse, pois não concordava com o valor do orçamento. Um pouco de informação sobre como funciona o processo de pagamento de sinistros de automóveis. A companhia de seguros cria um orçamento inicial baseado no que pode ver dos danos. 2. O seguro paga um valor inicial para iniciar o processo. 3. A oficina e o seguro mantêm contato para que um pagamento adicional possa ser emitido conforme necessário durante o processo, à medida que a oficina encontra danos adicionais internos que podem não ter sido super aparentes inicialmente. Parece simples, certo? Não para o cliente. Ele começa a falar sobre como o orçamento da oficina é de $7.000, e nós estamos pagando $6.500. Eu informo que estamos felizes em trabalhar com a oficina para emitir mais pagamentos conforme necessário e explico que os orçamentos da oficina são baseados no que eles esperam ver para os reparos completos, e o seguro paga o que pode ver e confirmar. Além disso, para manter os preços do seguro baixos para nossos clientes, tentamos negociar custos com a oficina para garantir que o que pagamos seja razoável. Antes que eu possa dizer mais 2 palavras, ele me interrompe e começa a gritar, dizendo como eu fiz ele perder o emprego e que agora estou negando sua reclamação, já que me recuso a pagar o valor que a oficina exige. Eu explico novamente que não estamos negando a reclamação, mas este é o primeiro de vários pagamentos que emitiremos, e preciso saber para onde enviar o pagamento. Eu digo a ele que, se continuar falando comigo desse jeito, vou encerrar a ligação. A resposta dele? Claro que vai. Sem autoconsciência ou pedido de desculpas. Agindo como uma criança quando ele está quase com 40 anos. Continuo tentando explicar, mas ele decide continuar falando por cima de mim e gritando comigo. Ele começa a dizer coisas ruins sobre mim como pessoa e sobre a minha família, e eu interrompo e digo, você quer terminar essa frase para esta linha gravada para quem sabe quantas pessoas ouvirem? Ele pensa e depois me diz que espera que meu marido me deixe. Eu me casei recentemente, e o Departamento de Tecnologia da Informação está em processo de mudança do meu nome no sistema. Então, alguns dos meus sistemas mostram meu novo nome e alguns mostram meu nome de solteira. Isso causa muita confusão, e então eu tenho que explicar isso bastante enquanto espero pelas atualizações. Eu tive que explicar isso para este cliente também, então ele sabia muito bem que estava dizendo isso para uma recém-casada. Vou admitir, eu meio que estourei um pouco e deixei minha voz de guia turística Barbie para trás bem rápido. Eu disse, senhor, durante todo esse processo de reclamação, sua própria atitude tem atrapalhado seus reparos. A maneira como você agiu comigo, meus colegas de trabalho e os funcionários da oficina é absolutamente deplorável, e você deveria se envergonhar. Você não disse uma palavra gentil para mim em nenhum momento, e tem sido um pesadelo para trabalhar. Agora você diz coisas terríveis sobre a minha vida pessoal que eu expliquei na sexta-feira que não era absolutamente da sua conta quando você exigiu meu número de celular, e agora você insulta meu marido, com quem você nunca conversou e não sabe nada. Meu marido é 10 vezes o homem que você jamais será, sendo quase metade da sua idade, e ele sabe como tratar as pessoas com respeito, mesmo em uma situação estressante ou difícil. Sinto muito pela sua esposa se este é o tipo de homem com quem ela tem que lidar em casa. Pelo menos meu marido não tem que me forçar a ter intimidade com ele, mas é revelador que foi isso que veio à sua mente. Talvez você devesse cuidar da sua própria casa antes de enfiar o nariz na casa de outra pessoa. Ele jogou mais alguns xingamentos em mim, mas eu encerrei a ligação porque simplesmente não sou pago o suficiente. Ele ligou novamente para minha equipe de atendimento ao cliente e fez a pobre mulher chorar. Eu atendi a ligação novamente e expliquei a ele que agora ele estava em comunicação escrita comigo. Ele poderia ligar para o centro de atendimento ao cliente, mas eu nunca mais atenderia suas ligações, e só responderia aos seus e-mails ou mensagens de texto. Depois desconectei a linha novamente. Eu pensei que era o fim, mas acontece que ele ainda tinha o contato do meu supervisor de quando ela ligou na segunda-feira, então ele ligou. Ela me ligou depois de terminar de falar com ele e me deu um resumo. Ele aparentemente disse a ela que eu acusei de ser inadequado com sua esposa depois que ele questionou o orçamento que eu escrevi. Eu não escrevo orçamentos, isso é um departamento completamente diferente. Ele estava tentando descobrir os próximos passos quando eu encerrei sua ligação. Ela ouviu suas ligações anteriores, então não acreditou nisso por um segundo. Ela o colocou em espera enquanto puxava a ligação e ouvia. Depois, ela o repreendeu duramente pelo que ele disse para mim.
Ele tentou dizer que eu era pior, mas ela o interrompeu e explicou que eu sou uma das ajustadoras da minha unidade com as melhores métricas de avaliações de clientes. Eu já tive minha cota de clientes irritados e é preciso muito para me fazer estourar, mas ela afirmou que a conduta dele me levou ao ponto de estourar, o que ela nunca viu. Ela prosseguiu dizendo a ele que está reforçando minha regra de contato escrito apenas com ele, pois ela já havia me encorajado a fazer isso com ele de qualquer maneira, e declarou que se ouvir mais uma ligação onde ele está assediando um funcionário, ela falará com o supervisor dela para pressionar por acusações de assédio. Infelizmente, não podemos demiti-lo como cliente porque ele ainda nos paga, e os executivos não se importam com o nosso tratamento, desde que consigamos mais dinheiro. Estou esperando que isso incentive a cancelar sua apólice e se tornar o problema de outra pessoa. Eu perguntei se haveria alguma ação disciplinar contra mim pela ligação. Ela disse: ligação? Que ligação? Eu não vejo nenhuma ligação. E definitivamente não teria conseguido deletá-la se a ligação não tivesse sido gravada. Basicamente protegendo minha retaguarda caso o cliente tente escalar acima dela para o supervisor dela ou algo assim. Eu enviei uma cópia do orçamento para a oficina e dei a eles instruções sobre como eles poderiam solicitar mais pagamento de nós, e o cliente mandou uma mensagem para me dizer para enviar o pagamento para eles também. Depois da nossa ligação, ele ligou para a oficina, e aparentemente eles tiveram uma briga enorme porque o cliente então me mandou uma mensagem dizendo: envie o pagamento para mim. A oficina me irritou muito. Então eu enviei o pagamento para ele, com o titular do financiamento incluído. Então ele tem que enviar o cheque para eles para endossar e sacar antes de enviarem um novo cheque para ele. E claro que não será enviado por overnight, mas pelo correio padrão dos Estados Unidos nos dois sentidos. Eu consegui fechar a reclamação, mas ainda não acho que será a última vez que ouvirei falar desse cara. Eu fornecerei mais atualizações conforme elas chegarem, mas felizmente eu não tenho que falar com ele novamente. Obrigado novamente por todo o apoio. É bom saber que não estou louca ou que se espera que eu seja um capacho. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.